Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui reunidos em nome do nosso Pai Maior, no programa Espiritualidade para Todos, Nietzsche e Otávio. Hoje nós vamos falar sobre uma temática interessante. Ela foi, digamos assim, revivificada nos anos 70, 80, pelos jovens da época, quando entraram em contato com o mundo oriental, né? Vamos assim dizer, com as religiões orientais, do hinduísmo, budismo. E aparece uma palavra, aliás, foi até um livro que saiu na época, chama assim, o terceiro olho, a terceira visão, de um autor chamado Lobsang Parhampa. Afinal, o que essa expressão quer dizer, né? A terceira visão, o terceiro olho. Na verdade, nós temos dois olhos. O terceiro olho seria o qual? Refere aqui a essa terceira visão. Então, na espiritualidade, refere-se a uma capacidade de percepção além dessa visão física que nós temos, dos objetos que estão ao nosso redor. É um canal para acessar conhecimento e verdades sutis, assim, mais tênues. É associado ao terceiro olho de Ajna Chakra, um centro de energia ligado à intuição e à sabedoria. Através da terceira visão, busca-se uma compreensão mais profunda da realidade, conectando-se com planos espirituais e expandindo a consciência. Tá? Então a gente vê aqueles orientais com aquela pintinha bem aqui, nessa região da testa, entre os dois olhos. O que aquilo significa? Basicamente, o terceiro olho seria a terceira visão, essa capacidade de ver vamos assim dizer, o mundo espiritual, tá? Então, no espiritismo, o terceiro olho refere-se à capacidade intuitiva e mediúnica, associada à glândula pineal, que é vista como um centro de percepção extrasensorial e de conexão com o plano espiritual. Então, esse terceiro olho é visto como um portal para a sabedoria interior e a compreensão da realidade espiritual, permitindo a clarividência, a intuição aguçada e a comunicação com espíritos, tá? Então, no contexto espiritual, do terceiro olho, é um centro de energia sutil, localizado na região da testa, entre as sobrancelhas, conforme eu havia mencionado agora de pouco, bem aqui, tá? Ela também é associada à intuição, à clarividência, à mediunidade e capacidade de perceber informações além do alcance dos nossos 5 sentidos físicos. Então, acredita-se que o terceiro olho facilita a comunicação com o plano espiritual, permitindo que a pessoa receba mensagens e insights de entidades espirituais. Além da percepção espiritual, o terceiro olho também é visto como um caminho para o autoconhecimento e a expansão da consciência, uma vez que a gente vai aprofundar a compreensão do universo, do nosso mundo espiritual, não ficando simplesmente restrito ao mundo material, tá? A glândula pineal e o terceiro olho, o que tem a ver? Tem tudo a ver, tá? Então, a glândula pineal é uma glândula que fica dentro do nosso cérebro. Ela está sempre associada ao terceiro olho, por sua localização e sensibilidade à luz. Em algumas tradições esotéricas, a glândula pineal é vista como um meio de contato com o mundo espiritual. Como a gente fala, é o olho que tudo vê, tá? É o olho que tudo vê. Ele está localizado bem, essa glândula pineal, ela está localizada bem no centro do nosso cérebro. E tanto a vertente científica como a espiritual acredita que ela funciona como um poderoso centro transmissor e receptor de informações.
O terceiro olho, na verdade, é a glândula pineal. Ele é tão pequenininha que ela tem o tamanho de uma ervilha e tem a forma de pinha. Por isso o nome pineal, que ela tem uma forma de pinha, tá? E, segundo os especialistas, ela está ligada à intuição, à espiritualidade, à percepção de eventos metafísicos. A sua função se assemelha de um radar que capta, né? Capta os movimentos e capta essas sensações. E capta informações e trabalha em conjunto com as outras áreas do cérebro, para que esses dados possam ser compreendidos, tá? Do ponto de vista científico, com a mesma estrutura básica de nossos órgãos visuais, a ciência ocidental até pouco tempo acreditava que a glândula pineal era um órgão atrofiado. Não tinha valor. Achava que era uma besteirinha, né? Mas não era. O olho não desenvolvido, né, de funções ainda não definidas, não se sabia para que se prestava, mas mesmo assim despertou a atenção de cientistas. Eles acabaram descobrindo que as funções relacionadas à física e aos fenômenos paranormais. Foi constatado que ela é uma espécie de antena. A glândula pineal também é chamada de epífise. Então, dentro do nosso cérebro tem a hipófise, que fica abaixo, a epífise, acima, tá? Ela fica bem na parte, eu vou mostrar para vocês, bem nessa região aqui, no centro e aqui, né? Aqui na lateral. Onde essas duas linhas se cruzarem, ela fica ali dentro. É uma glândula pequenininha, dentro de uma estrutura, vocês podem ver depois lá no Google, chama cela turca, ela faz uma curvazinha, assim, como se fosse uma cela. Ela fica bem localizada, bem na parte bem interna do cérebro, né? Muito bem. Então, ela é capaz, hoje nós sabemos, de captar radiações eletromagnéticas, né, da Lua, do Sol, etc. e tal. Então, regula os ciclos mensuais, por exemplo. E desperta a produção de ela é responsável pela produção de substâncias neurotransmissoras que estimulam a atividade física e mental, tá? Ela é responsável pela produção de hormônios sexuais na puberdade, influenciando no ciclo de reprodução humana. Depois ela, né, para com essa função, tá? E a gente sabe que essa captação dessas radiações eletromagnéticas, ela regula a nossa atividade, ok? A energia que vem do Sol, a luz que vem do Sol. Então ela regula essa atividade. Nós chamamos isso de ritmos circadianos, ou seja, os tempos de luz e de escuridão. A gente dorme, a gente acorda, tá? Então a glândula pineal, ela é responsável pelo nosso sono, é a hora de dormir. Tipo assim, olha, não tem mais luz vindo do Sol, o seu corpo precisa descansar. Ela que faz essa regulação. Isso a gente já sabe cientificamente. E dos hormônios na fase da puberdade. Mas, né, além essas atividades fisiológicas do nosso organismo, a chamada terceiro olho, ela é reconhecida por diversas religiões, tendo uma função que vai além da percepção dessas funções físicas. Ela está relacionada, portanto, à compreensão do mundo, o entendimento, a comunicação com o mundo espiritual, tá? Por exemplo, na yoga busca, através de exercícios práticos e de meditação, promover um trabalho de abertura e equilíbrio do chakra do terceiro olho, né? Isso é comum na cultura oriental. Muito bem. Então, muitas crenças. Vamos falar um pouquinho de André Luiz, do Espiritismo e sua relação com a glândula pineal. Então, numerosas crenças e culturas descrevem a importância da glândula pineal e seu papel como mediadora da consciência.
de místicos, filósofos, pensadores, figuras religiosas, tanto no Oriente quanto no Ocidente, associaram a pineal à capacidade de transcendência. René Descartes considerou a porta da alma. Outros enxergaram a pineal como um local onde se escondia a pedra da loucura. Olha lá, até isso, hein? O Espiritismo abordou o papel da glândula pineal através dos livros escritos por Chico Xavier, notadamente o Missionário da Luz, publicado em 1945. André Luiz, um nome, o pseudônimo, né, de um médico que morou no Rio de Janeiro e que nós conhecemos até naquele filme Nosso Lar. E ele, durante muito tempo, ele passou mensagens para o Chico Xavier. Chico Xavier escreveu diversos livros com esse pseudônimo de André Luiz. Ele assim o quis porque não queria que o nome dele viesse à tona para não causar problemas aqui com os parentes, até com o filho que tinha o nome dele, com problemas de ordem autoral, podendo suscitar aí uma possível cobiça, né? Alguma coisa, enfim, os problemas da Terra. Então, mudou-se o nome dele, né? Então, o nosso querido André Luiz. Ele trabalhou bastante com essa parte e veio nos avisar, nos informar. Então, essa obra Missionário da Luz, em 1945, dentro de certo aspecto, ela é revolucionária, porque o André Luiz faz uma série de revelações sobre as funções e a importância que tem a glândula pineal, tá? Ela é chamada de glândula da mediunidade, sabendo-se que a faculdade mediúnica é um atributo orgânico, tá? Na verdade, todos nós temos mediunidade, um pouco mais, um pouco menos e assim por diante, em diferentes graus. Mas a mediunidade é atribuída, grande parte dela, à glândula pineal. Entenderam? Então, quanto mais cristalina for a glândula pineal, maior a mediunidade da pessoa. Por isso que alguns indivíduos têm uma percepção mínima, né? Ah, não vejo espírito, não acredito nisso, etc. e tal. É porque a glândula pineal dele, ela não é tão cristalina quanto de um médium mais evoluído nesse aspecto, né? Então, quanto mais cristais de apatita do que o normal, então maior é a percepção, maior é a sensibilidade dessa glândula, né? Das ondas eletromagnéticas, né? Que viram sensações relatadas pelos médiuns. Então, na verdade, a mediunidade é orgânica, tá? Ela não é olha, você recebeu um dom espiritual, etc e tal. Não. Tem muita gente que nem acredita em Deus e é médium, tem uma mediunidade bem desenvolvida. O cara percebe as coisas, entende, etc. Outros que nem, né, nunca estudou na vida, não, uma pessoa muito simples, vamos assim dizer, e que tem uma mediunidade assim extremamente avançada. Por que isso daí? É consequência do conhecimento, da cultura, da inteligência das pessoas? Não, da glândula pineal. Agora, por que ela tem essa glândula pineal mais cristalina do que a outra, nós já vamos ver isso daí, tá bom? Vamos analisar isso de uma forma didática, progressivamente. A mediunidade através dos tempos. A mediunidade é uma capacidade de interagir com o mundo espiritual. Porque você é médium. O que é ser médium? É uma pessoa capaz de se comunicar com o mundo espiritual. Tá? Então esse fenômeno vem sendo observado ao longo da história da humanidade. Desde as culturas mais antigas até as mais modernas. As manifestações mediúnicas se apresentaram de diferentes formas, evoluindo com o progresso da civilização e da espiritualidade. Por exemplo, mediunismo primitivo, vamos lá para trás. As culturas mais antigas, a mediunidade se manifestava como animismo tribal, como crença em espíritos ou forças da natureza. Depois veio o mediunismo oracular, né? Busca por conselhos e previsões nos oráculos da Grécia Antiga, né? Refletia-se uma forma de mediunidade mais direcionada, o famoso oráculo de Delfos. Mediunismo bíblico, tem bastante, né?
As figuras dos profetas do Antigo Testamento mostravam uma forma de mediunidade inspirada, onde espíritos transmitiam mensagens divinas aos seus profetas. Isso é mediunidade. Na doutrina espírita, a codificação da doutrina espírita por Allan Kardec, no século XIX, representou uma nova compreensão da mediunidade com o estudo científico e filosófico dos fenômenos espirituais. Tá? A mediunidade como uma ferramenta de evolução. O que tem isso a ver? Tem tudo a ver. Todos nós, espíritas, gostaríamos de ter uma mediunidade muito produtiva para oferecer às pessoas um contato mais profundo com a espiritualidade. Qual espírita que não quer isso? Todos nós queremos. Mas como pouco sabe que para esse contato ser eficaz e produtivo, em algum momento, necessariamente, terá o médium que vencer dentro do seu mundo íntimo as suas mazelas, seus caprichos. Será necessária uma mudança maior, que requer muita coragem, muita determinação e fé. A mediunidade é uma responsabilidade imensa, gente. É uma cruz bem pesada para ser carregada. Não é uma brincadeira isso daí. Não é uma festinha, não é oba, vamos ver o que conversar com o pessoal lá do outro lado. Não é bem desse jeito. Então é de uma seriedade imensa. O médium tem uma responsabilidade gigantesca. O conhecimento do nosso eu mais profundo, o conhecimento dos mecanismos da mediunidade, conhecimento da doutrina espírita, entre outras ações, são necessários para que não fiquemos joguetes dos espíritos mal intencionados. Então é preciso que o médium se eduque. Tá? É preciso que ele receba instruções e que ele aprofunde seu conhecimento no espiritismo, senão passará a ser um joguete na mão dos espíritos não tão desenvolvidos, vamos assim dizer, nossos irmãozinhos mal intencionados. Então, precisa também vencer a vaidade, a prepotência, pois é necessário que entendamos que são apenas intermediários, trabalhadores, operários, daqueles que vêm trazer a mensagem. E nós não somos donos da mensagem. O médium não é dono da mensagem, ele é um portador. E para isso precisamos estar preparados para recebê-los com humildade, sinceridade e desapego. Aquilo não é nosso, a mensagem que nós transmitimos não é nossa, é dos espíritos. Então, se o indivíduo ficar imbuído de uma vaidade, fala, não, eu sou médium, eu sou capaz disso, eu faço aquilo. Não faz nada. Ele é apenas um operário, né? Ele é um intermediário que vai passar a mensagem, tá? Então, as más tendências, por exemplo, são um grande obstáculo muito grande para uma mediunidade sadia e responsável. O indivíduo, às vezes, pode ter uma glândula pineal muito boa, uma mediunidade muito bem desenvolvida, mas dotado de uma arrogância e, às vezes, materialismo, ele vende, né, o seu trabalho. Então, os bons espíritos se afastam dele. Se afastam. Quem que se aproxima? Os espíritos trevosos. Então, vai ficar um fantoche na mão desses espíritos trevosos. Essa é a problemática. Então, o médium, ele tem que cultivar o quê? A humildade. Ele é só um objeto transmissor de mensagens. Né? A caridade para com o próximo, sintonia constante, estudo e meditação, viu, gente? São ferramentas que nos conduzirão a um final feliz no processo mediúnico. Assim, a gente vai abrir os canais da sensibilidade em torno de energias benditas que nos proporcionarão o resultado que a gente gostaria de obter. Né? Nos dias de hoje, a mediunidade está muito diferente do que tinha no passado. É uma figura atualmente e vamos ter no futuro a mediunidade de intuição, ela vai mudando com o tempo. Para então ir diminuindo gradativamente as outras mediunidades, os outros tipos de mediunidade. Tem muitos tipos de mediunidade, muito mesmo, né? Assim, quanto mais desprendimento, trabalho, amor, dedicação, mais mediunidade equilibrada e atuante. Isso é uma regra. O processo mediúnico, sem a menor dúvida, vem mudando, como mudando está também a humanidade, ele acompanha isso. Algumas mediunidades não se fazem quase presentes em nossa sociedade, mas não significa que não exista mais.
elas não se fazem, por exemplo, que não há necessidade como ocorria no passado. Uma delas você já deve ter presenciado, a mediunidade de cura. Tem médium de cura hoje em dia? Tem, mas não tem tantos quanto tinham no passado, principalmente na época do Cristo. Os profetas curavam, Cristo curavam, né? E depois, na Idade Média, os santos curavam também. Tá? Então, a mediunidade, por exemplo, de efeitos físicos é um tipo de mediunidade rara nos dias de hoje. Até porque muitos poderiam testemunhar esses efeitos assim, vamos dizer, isso não existe. O que é mediunidade de efeito físico? É batida, né, na mesa, né, barulho, objeto se caindo, cadeira caindo. Tem isso aí? Tem. Mas ela, hoje em dia, se ela aparecesse, foi a primeira mediunidade que começou a se manifestar porque a humanidade começasse a perceber que os espíritos existem. Então, se fosse hoje em dia, ia dizer, isso não existe, isso é truque, isso é mágica. Né? E aí a falta de credibilidade na mediunidade ia aumentar bastante. Tá? Então, a espiritualidade superior não perde tempo com subjetividades dos trabalhos, mas sim para ver efeitos com mais uma prova da continuidade da vida. Então a mediunidade tem que mostrar também que a vida continua nas múltiplas possibilidades do nosso espírito. E a cada dia ela vem se desenvolvendo de forma muito mais ativa, mais acentuada. Né? Então a mediunidade da intuição, da percepção de tudo aquilo que podemos sentir da espiritualidade dentro do nosso ser, ligado ao mundo maior, é uma mediunidade que a gente anda desenvolvendo muito. O contato com o nosso mentor, por exemplo, individual, né? Quem já nunca percebeu que tem um mentor, um anjo da guarda, vamos falar de outra forma, para vocês entenderem. Tá? Às vezes parece que tem alguém falando com a gente, Otávio, olha aqui, não sei o que, faça assim, cuidado com isso, né? Preste atenção nisso, né? Alguém que está passando um comando de uma informação necessária, né? Então isso é uma coisa intuitiva, tá? Então esse contato maior com o nosso mentor individual também é uma coisa para ser conquistado por nós, mediante luta interior, reflexão e mudanças comportamentais profundas. À medida que a gente muda, a espiritualidade se aproxima cada vez mais, tá? Os nossos mentores se aproximam mais. Ela é considerada por muitos como a mediunidade do futuro, pois ela, para se desenvolver, por assim dizer, necessita basicamente do nosso desenvolvimento pessoal, dentro de aspectos morais e culturais. Quando a nossa moral muda, melhora, nossa cultura amplia, nossos conhecimentos ampliam, né? Então a mediunidade intuitiva também aumenta. A mudança do planeta é um fato inegável, e a nossa mudança também vai acontecer e é esperada, é sempre assim. Então, temos a mediunidade como uma ferramenta poderosa da sensibilização dos nossos sentimentos que nos ajuda nessa mudança. Assim que o planeta muda, a mediunidade também muda. Vamos falar de alguns tipos de mediunidade, tá? Tem centenas, viu, gente? Não vai pensar, fica psicografando só, isso é bem comum, não conhece por causa do Chico, que é nosso querido Chico, né? Mas tem um monte. Vamos lá. Mediunidade de efeitos físicos. Nesse caso, o médium é capaz de produzir fenômenos materiais, como movimento de objetos, ruídos, pancadas e até mesmo materializações e transportes de objetos. Mediunidade psicográfica. O médium escreve mensagens espirituais sem consciência própria. Ele recebe informação diretamente dos espíritos. Mediunidade psicofônica. O médium permite que um espírito se utilize de sua voz para se comunicar, podendo ser uma comunicação consciente ou inconsciente. Ele usa o médium para falar. Mediunidade inspirada. O médium recebe ideias e inspirações do mundo espiritual.
que pode se manifestar em pensamentos, em sentimentos ou intuições. Né? Quem nunca percebeu, puxa, acabei de falar um negócio, mas parecia que não era eu que estava falando. Às vezes não era mesmo. Algum espírito veio e falou para você. Ele inspirou você, tá? A intuitiva. O médium recebe informações de forma sutil e intuitiva, sem ouvir ou ver o espírito, mas com a certeza da verdade daquela mensagem. Mediunidade de evidência, também chamada de clarividência. O médium consegue ver espíritos, e cenas do mundo espiritual. O olho aberto ou fechado. Pode ser uma característica natural ou desenvolvido com o tempo. Ele pode ter recebido isso naturalmente ou desenvolver. Ele vê o espírito. Quem não conhece um médium que vê espírito, que conversa com o espírito? Tá? Isso é a clarividência ou vidência. Mediunidade de audiência, também chamada de clareaudiência. O médium ouve vozes de espíritos, que podem ser internas no mente ou externas, como se fossem vozes de pessoas vivas. Alguém nunca percebeu que parece que eu escutei uma voz aí, parece que alguém estava me chamando, né? Pode ser alguém que está querendo se comunicar com você e não está conseguindo, né? A da cura. O médium utiliza uma energia espiritual para auxiliar na cura de doenças físicas e espirituais, através do toque ou do olhar. Né? Além desses, existem outros tipos de mediunidade menos comuns, como a mediunidade de transporte, materialização de voz direta, entre outros. É bom lembrar que a mediunidade é uma faculdade inerente a todos os seres humanos, mas que se desenvolve de forma diferente em cada indivíduo. Muito bem, uma pergunta. A gente tem só um tipo de mediunidade? Resposta, não. A gente pode ter mais de um tipo de mediunidade. Então, pode ter 2, pode ter 3 tipos, sei lá. Cada indivíduo tem a sua capacidade mediúnica. Né? E o destino da mediunidade? No contexto espírita, ela é um instrumento de auxílio e progresso para o médium e para a humanidade. Então ela tem um benefício maior, social, através da comunicação com o mundo espiritual. A mediunidade é entendida como a capacidade de comunicação entre o plano físico e o espiritual não é um fim em si mesmo, mas um meio para o desenvolvimento moral e intelectual do médium e para a divulgação de ensinamentos e consolação daqueles que sofrem. Oportunidade de crescimento. A mediunidade é vista como uma oportunidade de aprendizado e evolução para o médium, que pode vivenciar experiências únicas, desenvolver virtudes como a caridade, a humildade, a paciência. Ao se colocar a serviço do bem, o médium se torna um canal de luz e auxílio para os outros, colaborando para o progresso espiritual da humanidade. Responsabilidade e compromisso. Esse é o destino da mediunidade. O médium possui uma responsabilidade maior do que as pessoas sem essa faculdade, pois lida com energias e influências espirituais. É fundamental que ele desenvolva autodisciplina, autoconhecimento e trabalhe em prol do bem, buscando aprimorar sua moral e suas atitudes. Auxílio para a humanidade. A mediunidade, quando exercida com responsabilidade e amor, pode trazer consolação, esclarecimento e esperança aos que sofrem, seja através da comunicação dos entes queridos que já partiram, seja pela transmissão de mensagem de orientação e consolo. Através da mediunidade, a fé pode ser fortalecida e a compreensão sobre a vida
após a morte, e o propósito da existência pode ser ampliado. Resumindo, o destino da mediunidade é ser um instrumento de auxílio, progresso e consolação, tanto para o médium quanto para a humanidade, através da comunicação com o mundo espiritual da prática do bem. Né? Coisa bonita, né? Vamos lá. Mudança climática no frio aqui altera nossas vias respiratórias. Vamos lembrar do maior médium de todos. Quem foi o maior médium de todos? Alguém vai falar assim. Ah, foi o Chico Xavier. Não, sem dúvida, não estou tirando o mérito dele. Ah, foi o Eurípides Barçanufo, né? Também, tem pessoas que... Mas, na verdade, o nosso maior médium que nós conhecemos foi Jesus. Ele falava com Deus diretamente, né? Sei que é o maior exemplo de mediunidade que esse. E ele falou uma coisa maravilhosa. Aliás, tudo que saía de Jesus era absurdamente lindo e maravilhoso e profundo, né? Dai de graça o que de graça recebestes. Tá? O médium não pode cobrar. Nunca. O médium que faz isso, ele carrega um peso para ser respondido futuramente. Tá? O médium que recebe a incumbência de ser médium e ajudar as pessoas aqui na Terra, se não tiver humildade, não tiver caridade, não tiver paciência para lidar com as pessoas e se transformar em uma pessoa orgulhosa ou às vezes rebelde, não quero mais ser médium, etc. Então, gente, a próxima encarnação dele não é muito agradável, não. Isso eu posso lhe garantir. A coisa vem feia, viu, gente? Porque o médium, a mediunidade, não é um dom, tá? Mas é uma incumbência de espíritos endividados. Os caras que estão aqui, ó, com a corda no pescoço, cujo objetivo é atenuar a dor do próximo, tá? Então, médium não é santo. Fala, aquele cara, ele é um santo. Não, ele é um devedor imenso, na verdade, né? Obviamente que se ele estiver fazendo o seu papel, ele está fazendo um papel bacana, então ele está ganhando, né, pontos, está pagando, vamos assim dizer, entre aspas, seus deslizes cometidos no passado, né? Mas nem todos são incumbências, são endividadas. Alguns médios vêm ao mundo como missionários, viu? Chico Xavier, por exemplo, é um missionário, ele não é um devedor. Mas a maioria são devedores. A maioria é devedora, tá? O médium que não cumpre com a sua responsabilidade tem suas provas agravadas em existência futura. E como, hein? E como? Portanto, eu quero ser médium. Você quer mesmo? Gente, você tem que viver em prol da humanidade. Você não tem mais hora, não vai ter mais tempo para você. Você tem que viver em função dos outros. Você tem que entender filas de gente, tanta gente sofrendo, com dores, né, que precisam de resposta. Você tem que trabalhar nesse sentido, pensa nisso, né? E o médico que não se volta à prática do bem, dá lugar ao seu orgulho, ao egoísmo, torna-se um fantoche dos espíritos trevosos. E ela existe desde os primórdios da humanidade. E não é uma invenção nem do espiritismo, não. Os caras o espiritismo trabalha com mediunidade, não sei o quê. Sim, trabalhamos, graças a Deus, né? Como a gente sempre diz. Mas não é do espiritismo isso. Isso é da humanidade. Isso é uma coisa que Deus nos deu para não ficarmos tão isolados do mundo dos espíritos e de orientações dos nossos entes queridos. Eu vou citar aqui o primeiro relato mediúnico de psicografia que a humanidade conhece. Você sabe qual é esse primeiro relato? Não sabe? Pois eu vou te dizer. As tábuas dos 10 mandamentos de Moisés. Quando ele subiu ao monte e voltou com as tábuas na mão, escrita. Ele recebeu a mensagem divina. A mensagem de Deus para ensinar os homens. Isso é um ato
mediúnico. E vocês ainda não acreditam em mediunidade? Mas acreditam nos 10 mandamentos? Vocês não acreditam em Jesus? Quer ser mais mediúnico que Jesus? Então a mediunidade é isso aí, é conversar com o mundo espiritual. Eu sei que na Bíblia tem uma passagem que Moisés proíbe o ato da atividade mediúnica, mas a gente fala só, é uma atitude do moisesismo. Por quê? De Moisés. Mas ele tinha uma razão na época para se agir dessa forma, porque as pessoas não iriam trabalhar bem com a humanidade, não iriam vender, iam fazer as coisas ruins, enfim, não seria naquele momento adequado para a prosperidade e para o bem das pessoas. Seria uma coisa que não ia resultar em bons frutos. Tá bem, pessoal? Então, até a semana que vem. Paz e bem a todos. Fiquem com Deus.